Muito bem. Então hoje será discutido sobre o que é o terrorismo e a resistência, sobre esses dois termos, e também sobre o jihad. O que seria o jihad e qual que é a perspectiva islâmica sobre ele. Então o terrorismo, ele é um termo que ele é completamente questionável. É não pelos atos em si, né, mas pelas atribuições a ele que ele pode receber, né? Então esse termo ele é discutido por vários setores da sociedade, tanto pelo âmbito acadêmico como pelo âmbito político, e não se chega nunca a uma conclusão específica do que seria um ato terrorista. Porque todo ato, especialmente os que são de cunho violento, né, que envolve algum ato de agressão, ele tem uma carga. Essa carga ela pode ser uma carga histórica, uma carga cultural, política, até mesmo a divergência entre nações pode ocorrer e acabar gerando esse ato. É, esse questionamento sobre o terrorismo ele se tornou muito popular, né, a partir do ano de 2001 com o ataque das Torres Gêmeas. Foi muito difundido, né, esse termo e, e o questionamento se tornou cada vez maior. Os atos terroristas, ele não começou ali, né? Esses atos violentos, ele é muito antigo. Só que a partir desse momento, ele teve um questionamento maior. Então, esses atos realizados por alguns grupos extremistas, eles têm várias motivações. Essas motivações, elas podem ser feitas, é, seja por medo, né, para fazer uma ameaça política, ou eles querem simplesmente passar uma mensagem, né? Só que essas mensagens é feita por meio da violência, né? E por mais que muitas vezes esses atos ocorram atingindo os civis, é, o objetivo maior deles não é os civis, mas sim o governo. Eles querem mostrar para esse outro governo que aquele grupo quer passar uma mensagem. Só que, analisando um pouco esse questionamento sobre o terrorismo e a resistência, a, eu acredito que passa pelo pressuposto de quem está dizendo isso, né? Sobre o que é o terrorismo e o que é resistência. Porque o que se tem notado é que muitas vezes os atos que são realizados do mundo muçulmano, do mundo oriental para o mundo ocidental, aqui é tratado como um ato terrorista. Só que para as pessoas que estão lá fazendo esses atos, alguns grupos, é, para eles não estão fazendo nada além do que se defender. E até mesmo a organização, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela permite que você a, reaja de maneira a se defender de ataques ou opressão de alguma nação externa. Então, muitos desses grupos ele tem essa perspectiva de que eles estão lutando por uma causa justa e que o que eles estão fazendo nada mais é do que um, um contraponto dos ataques das nações aqui do Ocidente. Então, eu acho que fica mais ali nesse ponto. Né? Se é contra o meu país, isso aí é um ato terrorista. Mas se eu que estou fazendo, pode ser considerado algo como resistência. Então não há um interesse assim das nações de querer categorizar, dizer não, isso aqui é terrorismo, porque muitas vezes algumas coisas que eles fizeram no passado ou alguma nação amiga pode ser considerada terrorista. E essa taxação de terrorista não é algo que agrada ninguém, né? Porque quando uma nação ou algum grupo é taxado como terrorista, ele já vira a escória da sociedade, né? Já é visto como algo que tem que ser combatido. E essa pressuposto do terrorismo ele tem sido utilizado como motivação para muitas guerras, né? Que às vezes tem algum outro tipo de cunho político e quando há, há essa guerra de interesse acaba denominando um grupo como terrorista, com o fito de derrubar aquela organização ou aquele questionamento. Então, só que geralmente também aqui com a visão ocidental,
há um equívoco com a relação ao jihad, porque sempre é associado a atos terroristas ou que é realizado por esses grupos envolvido com o jihad. Eles tratam o jihad como se fosse considerado ser uma guerra santa, ou seja, é a luta deles que motiva eles a fazerem esses atos. Só que tem um problema nessa interpretação, porque da onde que vem esse termo jihad? Então, o jihad ele é citado no Corão. O que é o Corão? O Corão ele é um conjunto de escrituras sagradas para os muçulmanos. Ele é a compilação dos ensinamentos do profeta Maomé. Então, junto com o Hadith e o Corão, é a base para a fé muçulmana, né? E islâmica. E o que acontece? Assim como depois da morte de Maomé, foi feita a escrito, né, tudo que os ensinamentos dele, e foi compilado junto com e se tornou o Corão. E também houve uma compilação da vida e dos atos de Maomé que era o Hadith. Então esses dois conjuntos de ensinamentos do profeta, eles eram interpretados por várias pessoas. E essa interpretação do Hadith e do Corão se chama Sharia. E o que é a Sharia? É a lei islâmica, na qual engloba não somente os aspectos religiosos, mas também os aspectos sociais e até mesmo os conceitos de guerra. E o que acontece? Como há várias pessoas interpretando o Corão, há várias interpretações do que seria esse jihad. Então, fica nessa dúvida, né? Só que pelo que é estudado, esse jihad, ele nada mais é do que uma luta pessoal contra as coisas ruins, né? Não seria uma luta armada, seria mais uma questão de se conhecer e tentar melhorar e se tornar uma pessoa melhor. Então, o jihad ele é considerado um dos pilares da fé islâmica, né? E eles são deveres religiosos que têm o objetivo de desenvolver espiritualmente, não de atacar. Só que como há essas interpretações sobre o Corão, o jihad às vezes é interpretado dessa maneira, como algo que tem que ser imposto. Porque como uma das orientações do jihad é a defender a sua fé, eles interpretam que as ações que estão sendo tomadas por alguns grupos são um ataque à fé deles. Então, por ser um ataque à fé deles, eles têm o direito de se defender. E aí por isso que é gerado esse ataque, né? Então, no Corão, né, ali no começo do islamismo, os primeiros inimigos dos islâmicos eram os coraixitas. Só que eles que atacavam primeiro, os coraixitas. E depois, para se defender, o Maomé e seus seguidores, né, travavam essa guerra, que era uma guerra de defesa, que era para revidar o ataque que era realizado por eles. Então, essa é a questão. Temos que analisar os dois pontos, tanto de um lado quanto do outro. Então, a conclusão que chegamos é que o terrorismo ou resistência é mais um ponto de vista, porque fazendo o anacronismo completo agora, será que o que aconteceu nas cruzadas não foi um ato terrorista dos cristãos em cima dos islâmicos? Porque os islâmicos estavam lá na terra deles, e aí pelaquela motivação religiosa de que deveria resgatar os não cristãos lá da Terra Santa de Israel, eles foram até lá e atacaram o povo que estava lá e tomou conta da terra novamente. Então, talvez para os islâmicos naquela época isso fosse um ato terrorismo, se fosse trazer para os dias de hoje, né?
Sim, lógico que é um contexto diferente, são outras coisas, mas tudo uma questão de perspectiva. Então, é isso que eu tenho para dizer hoje sobre o terrorismo e sobre a resistência e sobre o jihad.